Há um período na Segunda Guerra Mundial, entre a invasão da Polónia e a invasão da França, que os franceses costumam chamar de drôle de guerre, que foi declarada guerra à Alemanha depois da invasão da Polónia e não aconteceu nada na frente ocidental até praticamente durante um ano, não é? Portanto, entre setembro de 39 e junho de 40, quando foi a Blitzkrieg, Sim. na invasão de... Enfim, os exércitos alemães chegaram rapidamente a Paris e expulsaram os ingleses por Dunkerque, essas coisas todas. Eu não sei se é isso que estamos a viver, um período de intervalo, de pousio, não creio que seja uma situação dessas. Vamos lá ver. Isto desde o princípio que se percebia, que se discutiu até que ponto é que o MOU, Memorandum of Understanding, Memorando de Entendimento, nós também tivemos um com o FMI. Pois foi. Portanto, até que ponto é que o memorando iria funcionar ou não iria funcionar, porque tinha muitos pontos difíceis de perceber até onde se poderia ir. E desde o início que havia claramente uma agenda muito contraditória e difícil de ultrapassar. Porquê que era contraditória? Porque a agenda dos Estados Unidos, e de alguma forma também de Israel, e eu diria que devia ser também a da comunidade internacional, o Irão não pode ter a arma nuclear. E, portanto, qualquer coisa que saia de um acordo definitivo e não apenas de um cessar-fogo de longa duração, tem que passar por uma solução que elimine o risco de o Irão alcançar a arma nuclear. Com muitos pontos difíceis, no entretanto, designadamente o que se iria fazer ou não com o urânio enriquecido, que está enterrado debaixo daquelas montanhas depois dos bombardeamentos do ano passado, e esses temas todos. Portanto, isso era a agenda dos Estados Unidos. A agenda do Irão era, de alguma forma, assegurar que mantinha algum controle sobre o Estreito de Hormuz. Descobriu que isso podia ser uma arma muito importante e que mantinha esse controle para o futuro. Estas duas coisas dificilmente são compagináveis. Dificilmente são compagináveis e também se percebeu desde o início que, por um lado, nunca a administração americana poderia aceitar um acordo definitivo pior do que o acordo assinado por Obama sobre a questão nuclear no final de 2013 ou 2014, esse acordo tinha sido abandonado por Donald Trump e, por outro lado, o Irão queria prolongar o seu domínio sobre, digamos, a única carta no baralho que ele tinha, que é o Estreito de Hormuz. Isto evoluiu um bocadinho desde essa altura para cá, porque, entre outras coisas, há uma coisa que nós percebemos com esta guerra e estamos a perceber com este cessar-fogo, é que o Estreito de Hormuz, em tempos de paz, passam por lá 20% do petróleo, digamos, dos hidrocarbonetos de que o mundo necessita, mas apenas 20%, apesar de tudo, não é assim, é uma diferença importante. Quando foram as anteriores crises petrolíferas, a dependência do mundo do Golfo Pérsico era maior do que é hoje, quer dizer, o principal país onde essa diferença é significativa são os próprios Estados Unidos, mas na Europa também é diferente, e portanto a dependência ali é sobretudo para a Ásia, mas a Ásia neste momento é o motor económico do mundo, portanto havia esse ponto. O que é que entretanto começou a acontecer neste período, e às vezes fala-se pouco disso, começou a acontecer que está a haver um enorme esforço que, em alguns casos, já com efeitos práticos, noutros casos levará tempo até se chegar lá, para evitar o Estreito de Hormuz. Através da capacidade de fazer sair os hidrocarbonetos do Golfo Pérsico, e não só, porque uma parte deles também vem do Iraque lá para cima, para a zona dos curdos. Portanto, aliás, o petróleo iraquiano do nosso Gulbenkian era dessa região, portanto, fazê-lo sair através de oleodutos ou gasodutos. Já existiam alguns, estão a ser duplicados rapidamente, e a perspectiva, tem-se falado pouco disto, a perspectiva é que num prazo que pode ser de pouco tempo, relativamente pouco tempo, porque o investimento é brutal e muito rápido, portanto podemos a falar de um ano apenas, por exemplo, um ano e meio, 2 anos, portanto, os 20% que saíam por ali possam ficar reduzidos a 10%.
de dependência do que sai dali em, portanto, contentores. Não é contentores, é petroleiros. Sim. Petroleiros ou navios de transporte de gás liquefeito. E esses 10% serão canalizados para o Ocidente? Sim. São metade. Mas canalizados para vários sítios. Para vários sítios. Saíam para vários sítios. Saíam, por um lado, pelo Mar Vermelho, porque a Arábia Saudita liga ao Mar Vermelho, saíram, por outro lado, pelo Golfo de Omã. Portanto, e assim, a capacidade que o Irão teria de perturbar aquela linha ficaria reduzida à metade, e a dependência mundial relativamente àquele abastecimento ficaria reduzida à metade, sendo que, além disso, há outro fator que às vezes fala menos, é que há capacidade de produção de petróleo e de gás noutras regiões do mundo que pode aumentar. E tem estado que tem estado a aumentar. Aliás, há explorações nos Estados Unidos do shale gas que só se tornam rentáveis quando o preço atinge determinado patamar, e aquilo põe-se a funcionar muito rapidamente, não é? Portanto, e há os Estados Unidos, mas há mais sítios. Há a Venezuela, que voltou ao circuito, se bem que o petróleo da Venezuela é muito, mas diferente do petróleo do Médio Oriente, é mais pesado. Exige mais uma refinação diferente. Exige uma refinação diferente. Há outras regiões, a Nigéria, a Angola, a Rússia, se bem que a Rússia neste momento, repara, toda a Rússia está um bocado tirada do circuito e também são reservas gigantescas. Há uma parte das reservas também importantes que tinham sido, por assim dizer, um bocadinho descontinuadas, que é o Mar do Norte, portanto, descontinuar no sentido em que a Europa não estava muito interessada naquilo. Há o Brasil também ganha com isto, portanto há muitos interesses aqui contraditórios e conflituantes, e a dependência do... Quer dizer, repara, a alavancagem que o Irão tem sobre o Estreito de Hormuz é muito grande hoje, mas tende a ser menor no futuro. Portanto, e o tempo que o Irão tem para tirar partido dessa alavancagem é também, portanto, é limitado. Por isso há aqui um jogo de tempo. E eu acho que neste momento o que temos é um jogo de tempo e saber quem aguenta mais tempo. Exato. Sendo que a aposta do Irão é subir a parada porque, como dizem os americanos, Trump chickens first, portanto, isto é, ele cede primeiro, portanto, e como tem o horizonte das eleições de novembro, tem que fazer qualquer coisa até as eleições de novembro, senão o desastre pode ser tremendo. Portanto, a estratégia do Irão é fazer aumentar isso, a estratégia dos Estados Unidos é tentar aumentar a pressão até um ponto que o Irão também, olha, tem que ceder, eles têm que, de alguma forma, aceitar uma solução diferente, e isso, neste momento, é muito mais do que por pressão militar, claramente também há pressão militar, mas também por pressão económica. Sendo que, e aqui ainda há outro aspecto que também me parece importante referir, aquilo que aconteceu em termos de navegação nos últimos tempos é um bocadinho diferente daquilo que nós temos ideia. Isto é, neste período de cessar-fogo, houve algum retomar do tráfego no Estreito de Hormuz, mas não exatamente do tráfego que havia antes. Porquê? Então. Porque, como muitas companhias de navegação não queriam arriscar, apesar daquilo que estava em cima da mesa, e repara, o que os Estados Unidos fizeram foi tentar assegurar a desminagem e a limpeza do Canal Sul. O Canal Sul é o canal de Omã, portanto, o que fica na margem sul do Estreito de Hormuz. O Canal Norte é o canal próximo do Irão e aquele que o Irão consegue controlar melhor. E por esse Canal Sul, que é aquele que o Irão não quer que seja usado, portanto, uma parte desta guerra também tem a ver com isso, estavam a passar um tipo de petroleiros novos, que são petroleiros de transbordo. O que é que eu quero dizer com isto? Como são petroleiros que carregam dentro do Golfo e descarregam no Golfo de Omã para outros petroleiros das tais companhias que não querem correr o risco do Estreito de Hormuz. E destes 3 petroleiros atingidos, 2 são petroleiros desses. Portanto, o outro, há um terceiro, mas que já foi atingido numa zona tão longínqua do Estreito que nem sei bem que significado tem aquilo. Portanto, as pessoas também... Portanto, isto pode ser significativo. Bem, portanto, temos aqui tentar perceber como é que isto vai evoluir, sendo que aqui há também um enorme ponto de interrogação, pelo menos na minha perspectiva, que
nós temos sido muito apocalípticos nas consequências económicas das crises do Golfo, muito por memória das crises anteriores. E a verdade é que, mesmo quando aquilo esteve completamente bloqueado, nunca o petróleo chegou aos valores que dizia que iam chegar, nem a economia tremeu como se ia tremer. É evidente que, e por exemplo, só para dar uma ideia, quer dizer, supostamente nesta altura não devíamos estar com aviões no ar porque o jet fuel estava a esgotar-se na Europa. Sim, o verão ia ser muito difícil. O verão ia ser muito difícil, não há sinais de esteja a ser. O preço está... Claro que o preço é mais elevado, claro que os preços são mais elevados. Isto não regressou nunca aos preços que estavam antes da crise, antes desta guerra, não regressou, mas há também gente, há também países, há também interesses que gostariam que o preço ficasse um pouco mais elevado. Quer dizer, os Estados Unidos, paradoxalmente, países com interesses muito diferentes. A Rússia, que tem muito a ganhar, os Estados Unidos, como a Helena falou há pouco do shale gas, é um exemplo disso, mas mesmo, por exemplo, o próprio petróleo brasileiro é importante quando o preço está mais elevado. O mesmo se passa com uma parte do petróleo, o petróleo offshore de Angola, que são petróleos mais caros de extrair do que o petróleo do Golfo. Embora nós neste momento, Emanuel, desculpa interromper, embora nós neste momento talvez devêssemos olhar mais para os refinados, os produtos refinados, do que propriamente para o petróleo. Sim, mas aí parece facto, que até as margens de refinação estão a aumentar e que é uma coisa que não... Não, a margem de refinação é natural que esteja a aumentar porque é isso que está a escassear. O que é que se passou? Nós, aliás, nestes programas, até houve uma outra vez que o Nuno Ribeiro da Silva chamou a atenção que os europeus não quiseram ter refinarias aqui. Há ali refinarias e o que se está a passar é que há refinarias do Golfo que foram afetadas foram atacadas, digamos assim, e isso tem feito com que o efeito no petróleo não seja tão significativo pelas razões que identificaste, Brent, não é? Mas em contrapartida, os efeitos sobre os produtos refinados está a ser muito mais significativo, o gasóleo aparentemente é o caso mais grave, mas depois também o jet fuel, e quando se olha, e esta semana a Agência Internacional de Energia fez um relatório sobre isso, e a Economist também tem um artigo muito interessante sobre esses efeitos, a redução da capacidade produtiva aqui tem um impacto que pode ser muito mais duradouro, até porque nem se percebe muito bem quais são os danos efetivos nas empresas, nas fábricas de refinação ali da zona do Golfo. A maior parte das pessoas não consegue perceber. Então, mas o petróleo não aumentou assim tanto, ou até desceu, e nós estamos a pagar a gasolina mais cara e o gasóleo mais caro. Não tem a ver com o preço do petróleo, tem a ver com uma questão de escassez e que está a levar às tais margens. E provavelmente ainda deve haver outra questão, que é, com petróleo de tipo diferente, nem todas as refinarias estão preparadas, não é? Portanto, porque se o petróleo, digamos, petróleo mais leve e petróleo mais pesado exige refinarias de tipo diferente. Exatamente. Então, há aqui um problema no caso, problema industrial, no fundo. E tu podes juntar a isso ainda outra coisa, que é a Rússia, as refinarias russas também têm sido danificadas pela Ucrânia, que tem conseguido agravar e dar grandes mais impactos do que aquilo que nós imaginávamos que poderia ter na capacidade económica produtiva da Rússia. Este é um lado, e depois há a China. A China também tem refinarias. Houve aqui uma altura que proibiu a exportação para garantir a satisfação da sua procura, não é? E neste interregno voltou aparentemente a exportar, mas se a guerra se agravar vai voltar a fazer a mesma coisa. Nós podemos ter mais do que um problema de petróleo, um problema de combustíveis. E tu tens dados sobre as reservas? As reservas caíram um bocado, mas já estavam a ser repostas? Não, sobre as reservas não tenho, mas já os dados... Há quem diga que não foram utilizadas. O Nuno Ribeiro da Silva, num contracorrente que tivemos aqui, dizia que não tinham sido muito utilizadas. Temos outras pessoas a dizer que foram. Reservas de petróleo... Sim. Ou reservas de refinados. É que são reservas diferentes. Que nós estamos muito focados no petróleo, mas aquilo que está neste momento, esta crise, a diferença que se nós repararmos nas outras crises, que nos outros choques petrolíferos o preço aumentava ou
por um conflito, em 73, coincidente com a formação do cartel da OPEP, mas era só petróleo, não é? Compro o petróleo mais caro, mas tenho ali a refinaria. Sim, era a matéria-prima. Exatamente, neste momento eu não tenho a refinaria. Ou, aliás, de forma mais rigorosa, a capacidade de refinação diminuiu, quer por impactos das duas guerras, da Ucrânia e do Médio Oriente, como porque a China, que é outra que tem capacidade para oferecer... E ainda há um efeito colateral possível desta guerra, em que os interesses, mais uma vez, são diferentes, e são diferentes entre aquilo que supostamente são os aliados, que é o futuro da OPEP. Não é? Exato. O OPEP é o cartel dos produtores. Os Estados Unidos gostariam de acabar com a OPEP, e eu acho que a Europa também tinha interesse em não ter cartel de produtores, não é? Portanto, acabar com a OPEP. Os Emirados entraram em choque, já estavam em choque, digamos assim, mas aproveitaram este momento para sair da OPEP contra a Arábia Saudita, que é historicamente, o carta forte da OPEP. Portanto, há aqui muitos fatores em jogo, e portanto, isto faz o tempo jogado de forma diferente para os diferentes atores. Quem tem mais pressão de tempo são sempre as democracias, neste caso concreto a democracia americana, até porque tem eleições à vista. E depois tem um Trump que também é muito volúvel desse ponto de vista. Mas o tempo também pesa para os iranianos e, porventura, pesa para outros atores. Repara, eu não sei até que ponto é que Trump vai ou não cumprir aquilo que ameaçou, não é? Portanto, se começa ou não a atacar as infraestruturas energéticas do país. Nesta guerra, não se fez ainda de forma nenhuma aquilo que a Rússia tentou fazer à Ucrânia. De maneira nenhuma. Não houve ataques a cidades, não houve ataques a infraestruturas civis, não foram destruídas pontes. Houve o caso daquela escola em que morreram muitas crianças. Aquela escola ficava dentro de um complexo militar. Portanto, quando se fez a defesa aérea, tinha sido um complexo militar, obviamente que não havia... Não foi por vontade própria, foi um erro, não é? Não foi tentar destruir a escola, a escola julgava-se que ainda era um complexo militar, portanto era uma coisa, foi um erro trágico, né? Mas não foi um erro, não foi uma coisa deliberada, digamos assim. Agora, o Trump diz agora que vai começar a destruir as centrais térmicas, que produz eletricidade, o que produz também outros, por exemplo, as refinarias iranianas. Isto é um jogo difícil, complexo, porque nem tudo foi destruído do lado da... Quer dizer, o Irão continua a conseguir enviar mísseis e drones. Talvez não na quantidade que enviaram no princípio, não se sabe se não está a enviá-los porque não os tem ou porque as suas capacidades foram completamente destruídas. Portanto, há aqui muitos pontos de interrogação sobre essa parte. Mas a parte militar, se calhar deixamos para daqui a bocadinho. Eu não sei se nós já temos em linha. Ainda não temos, Ricardo, a parte mais económica. Bem, mas então vamos... Portanto, temos aqui uma questão de tempo que faz com que isto seja muito difícil prever quanto tempo é que isto dura. Talvez o elemento mais seguro que temos é um elemento que decorre da Constituição americana, por estranho que isso pareça, que é o tempo que o Presidente tem para poder fazer guerra sem pedir ao Congresso formalmente. Portanto, bem, há aqui uma discussão que, aliás, quem lê os jornais americanos percebe que eles estão sempre a discutir isto, que é saber o que é declarar a guerra, o que é fazer a guerra. Porque desde o tempo da discussão da Constituição americana, portanto, há 250 anos, que eles discutem se o poder do Presidente é o poder de fazer ou o poder de declarar. Declarar não há dúvidas, não pode. Fazer. E desse ponto de vista, há uma norma que vem de 73, por causa da Guerra do Vietnã, vem de 73, que dá autorização para fazer durante 60 dias, desde que informa o Congresso. Esses 60 dias esgotaram-se na altura em que a guerra parou, e agora, ontem, Trump voltou a informar o Congresso que vai fazer guerra. O que quer dizer que tem novamente 60 dias. É outro prazo. Há aqui muitos prazos a correr. Vamos ver como é que... E há o prazo das eleições. É o prazo mais importante. É aquele que o Irão também pode estar a jogar. Neste momento, há coisas que mudaram. Por exemplo, o principal advogado que ele tinha no Senado morreu. Morreu este fim de semana. Sim. Portanto, que é um senador republicano muito importante da Carolina do Sul. E que morreu de repente, um ataque cardíaco, e tinha sido uma pessoa crucial, quer no apoio à Ucrânia, quer no apoio a esta guerra. Sem essa pessoa no Senado,
apesar dos republicanos ainda manterem a maioria no Senado, podem ter mais dificuldade em aprovar qualquer coisa no sentido de continuar a guerra.